CBN Santos. Informação o tempo todo. Estamos de volta com o Jornal da CBN, são 11 horas e 10 minutos. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Rogério Mejana. Ele é advogado especialista em direito eleitoral. São poucos os advogados, pelo menos assim que eu conheça, né? Advogados especialistas em direito eleitoral. E eu sei que esse ano o doutor Rogério Mejana vai ter muito trabalho, porque é um ano eleitoral. Mas antes, doutor, por ter aceito aqui o nosso convite, um feliz ano novo e bom dia. Douglas, bom dia para você, para todos que nos ouvem. É sempre um prazer estar contigo. Todo o pessoal aqui da equipe que é sempre muito simpático e trata a gente sempre tão bem. Eu gosto de dizer sempre que eu te encontro que além de eu me considerar teu amigo e com fã, muito orgulho, você me traz sempre a lembrança do meu sogro falecido, que esse sim era seu fã. Aonde você tivesse rádio, televisão, ele sempre estava lhe acompanhando. Então, verdade. É uma memória boa. Que bom. E obrigado por me convidar mais uma vez, sempre um prazer estar contigo. Eu fico muito feliz por isso, porque a gente está nessa vida justamente para fazer amigos, né? E recebê-los sempre de braços abertos, e na sua atividade profissional não é diferente. Quando eu falo a respeito das suas atividades para esse ano, é porque é um ano eleitoral. E no ano eleitoral, o que cabe ao advogado especialista em direito eleitoral? Não só atender os seus clientes, muitos, ou diria que 100% deles são candidatos, independente da esfera, e esse ano a gente vai votar em 6 candidatos, né? Mas, ao mesmo tempo, tentar corrigi-lo, ou seja, os candidatos, com relação às determinações do Tribunal Superior Eleitoral, que, pelo jeito, não teve muita diferença da última eleição para essa desse ano, né, doutor? A gente tem vivido um período de estabilidade. O ouvinte talvez não saiba disso, mas a gente tem uma tradição no direito eleitoral brasileiro que para cada eleição a gente preparava uma regra nova. Perfeito. Era um princípio, chamava princípio da anualidade. Então, um ano antes da eleição tinha que lançar a regra nova e nem existia uma lei geral. Desde 97 tem uma lei geral e vinham alterações paulatinas, pontuais. Né? Exatamente. Das últimas 3, 4 eleições para cá, isso tem se estabilizado. O TSE fez uma resolução geral também. Perfeito. E faz alterações pontuais. As alterações de resolução podem vir agora até abril. Então, ainda pode aparecer alguma alteraçãozinha prática, mas nada que vai influenciar mais na vida do eleitor, nada que vai influenciar mais o planejamento dos candidatos em linhas gerais. Vão ser alterações, geralmente alterações procedimentais, alterações de regras para o cartório eleitoral. Então, geralmente são essas alterações mais práticas, mais envolvendo a gestão da eleição e não propriamente as regras de campanha e etc. O que a gente julga importante em toda entrevista, eu costumo sempre provocar esse tema, é que a responsabilidade do eleitor. Eu percebo, meu amigo Rogério Mejana, que o eleitor ele ainda não captou, não observou, não notou a importância que ele tem no processo eleitoral. Em primeiro lugar, é simples. Sem o eleitor, você não vai ter um pleito a contento, exitoso, né? Então, eu vejo que essa relação, a cada eleição, a gente sempre espera que tenha uma realidade diferente. Óbvio, não de escolher aquele que eu gostaria que fosse eleito, mas de uma participação mais efetiva. Peraí, eu quero saber quem é você, qual o seu partido, por que você está me dando o seu programa, por que você tal coisa, por que o senhor mudou de partido, porque, sabe, eu acho que falta essa indagação ao candidato, né? Dá a impressão, olha, está aqui, senhor Santinho, olha, obrigado, vou votar em você. Você é muito simpático, hein? Ó, já tem meu voto. Será que simpatia é o diferencial para escolher um candidato? É complicado, né? É óbvio que o eleitor tem a liberdade de escolher pelos motivos que ele entender melhor. E se o eleitor entender que a melhor forma de escolher quem vai gerir a nossa vida é por ser ou não ser simpático, é um direito do eleitor. A democracia permite isso. Óbvio que se você perguntar para mim se eu acredito que essa é a melhor forma, eu vou ter que te responder que não. Porque me parece que o grau de complexidade e seriedade que a gestão da coisa pública exige demanda muito mais a gente saber as intenções da pessoa, o que ela quer fazer, o que ela se compromete a fazer caso eleita, e o histórico dessa pessoa, se ela cumpre o que promete, não cumpre o que promete, a honestidade ou não, me parece são elementos mais essenciais para a minha opinião. Mas, repito, a beleza da democracia é que
todo mundo vale a mesma coisa na hora da eleição. Então, até a pessoa que acha que o mais importante é a pessoa ser ou não ser simpática, vale tanto quanto eu. E aí, talvez, Douglas, me permita palpitar, talvez seja exatamente esse o problema que o eleitor sente. Porque, como somos muitos e todos valemos a mesma coisa no processo eleitoral, pode dar ao eleitor uma impressão que, eu friso, é falsa, mas pode dar ao eleitor uma impressão de que o voto dele não vale nada. Porque você é um entre milhões. Exatamente. E aí pode te dar aquela impressão. Mas a democracia não é só ir votar. Não é só estar lá na frente da urna. É também você formar a sua convicção, porque uma vez que você formou a sua convicção, e aqui, amigo ouvinte, não me importa qual é a sua convicção, com todo respeito. O que importa é que uma vez que você formou a sua convicção, você vai conversar com as pessoas, você vai debater com as pessoas, e a sociedade vai formar a convicção dela por maioria, mas vai formar a convicção dela. Então, não é só ir votar, é participar do processo conversando. Ah, mas eu não quero discutir política na rua. Bom, conversa na sua casa. Ah, mas eu tenho minha mãe, meu pai, meu avô, ele é do outro lado, ele não acredita no que eu acredito. Tudo bem, mas converse com outros. Porque a eleição não é só a eleição presidencial, não é só A contra B. Tem os deputados que são importantíssimos. Não é só o dia da eleição. Não é só o dia da eleição. Mas digo, tem a eleição de deputados que é importantíssima. Não é A contra B a eleição de deputados. São. Agora eu vou errar o número, acho que 70 deputados federais. São. Sei lá Deus quantos estaduais. Então, percebe? São várias eleições, todas elas com a sua importância. Agora, o que é interessante, Rogério Merrana, é um aspecto que nos causa, às vezes, uma certa estranheza com relação a alguns cenários. Eu vou pegar 2 exemplos, só para a gente poder ter a sua explanação. O primeiro deles foi o que aconteceu em Mongaguá. Mongaguá tinha um candidato a prefeito, que era o Paulo Wiazowski. Houve um problema depois que ele foi eleito em outubro de 2024. Teve um grupo que entrou contra a eleição dele, dizendo que ele tinha ainda contas que não foram prestadas, que não foram aprovadas, e conseguiram na justiça e suspenderam aquela eleição e convocaram novas eleições. Aí quem foi eleito? Foi eleita a esposa do ex-prefeito Paulo Wiazowski, que é a Cristina Wiazowski. E assim que ela foi eleita, inclusive com uma expressiva votação, até mais do que ele, quando se candidatou em outubro de 2024, até acredito eu, pela novidade, por ser uma mulher, enfim, essa é a minha análise por morar aqui na região. E ela foi eleita, ela está como prefeita em Mongaguá e tem o seu marido como secretário de governo. Ponto 1. A legislação permite com que ele, sendo esposo da prefeita, ocupe uma das principais secretarias, que é a Secretaria de Governo. E o ponto 2, que é com relação ao governador do Rio de Janeiro, o Marcelo... Castro, mas eu não lembro o nome. Cláudio Castro. Cláudio Castro. Ele era o vice do Witzel, o Witzel sofreu impeachment, ele acabou assumindo e foi para uma reeleição e foi reeleito. E eu tenho ouvido, quem vai atualizar é o nosso convidado, o advogado Rogério Merrana, que parece que ele poderia tentar uma nova reeleição, né? Porque ele não foi eleito na primeira eleição, ele apenas assumiu no impeachment do Witzel, mas parece que ele está decidindo não tentar a sua eleição para governador, a reeleição, e sim vai ser um candidato ao Senado. Há essa possibilidade? Dois exemplos para que os ouvintes e internautas possam entender. Vou tomar a liberdade de responder ao contrário. Fique à vontade. Vamos falar primeiro da questão do Rio de Janeiro. Tinha uma repercussão geral, é quando um assunto fica tão tenso que chega para o STF definir de vez. Tinha uma repercussão geral exatamente analisando essas situações do vice que assume o mandato e depois vai para a eleição, se isso é uma eleição ou já é uma reeleição. Essa repercussão geral foi julgada em outubro do ano passado e o que se estabeleceu foi que quando o governador, o prefeito, o presidente sai do mandato e o vice assume o mandato passa a ser dele, não tem dúvida que a próxima eleição é uma reeleição. Perfeito. Ou seja, ele teve o primeiro mandato, ainda que parcial, e foi reeleito para um segundo mandato, o que o impede de ser candidato agora.
O que o STF definiu são casos, e permitiu, são casos em que o vice fica provisoriamente. Então, imagine um afastamento judicial. Vem uma ordem judicial, afasta o governador, aí depois 30, ele 60 volta. 30, 60 dias, 90, e depois ele volta. Nesses casos, não se considera uma reeleição, ainda que ele esteja prefeito, governador ou presidente no momento da eleição, desde que seja uma ordem judicial e por período determinado. Então, não é o caso do governador do Rio de Janeiro. O que a gente tem, que é uma realidade, e o ouvinte sabe disso, é que, às vezes, as pessoas... vou dizer assim, distorce é uma palavra forte, mas assim, as pessoas utilizam os debates jurídicos para fazer política em cima deles. Então, provavelmente lá no Rio de Janeiro, o que está acontecendo é lançar um nome para garantir uma candidatura ao Senado, para você poder fazer um acordo político. Provavelmente é isso, não conheço a realidade do Rio de Janeiro política a esse ponto de palpitar, mas provavelmente é isso. Quanto à tua pergunta, a sua pergunta foi: um candidato declarado inelegível pode assumir um cargo importante no município? As elegibilidades, Douglas, elas não são condenações criminais. Elas não são penas para as pessoas. As inelegibilidades, a lei coloca elas como critérios mais amplos do que as condenações penais, que se entende ou por motivo de vida pregressa ou por motivo de prevenção à gestão pública, que se entende a possibilidade da candidatura. Então, a inelegibilidade ela não dá consequências na esfera civil, não dá consequências na esfera penal, não dá consequências na esfera administrativa. Por si só, a pessoa estar inelegível não impede ela de participar de obter nenhum cargo. Aliás, para os meus alunos, vão lembrar que eu digo isso sempre, direitos políticos e elegibilidades não são exatamente a mesma coisa. Direito político é uma coisa um pouco maior do que elegibilidade. Elegibilidade faz parte dos direitos políticos. Desculpa só interromper. Inclusive, Lógico. Eu cheguei a entrevistar logo depois que ele não conseguiu, foi eleito, né? E depois todo esse processo, o próprio Paulinho Bezovski falou assim, inclusive, eu estou inelegível só para esta eleição. Eu posso sair candidato em 2026. Sim e não. Por que isso? Porque as elegibilidades elas têm que ser apuradas no momento da eleição, no registro de candidatura. Aliás, é o que causa esse problema todo. É que como a eleição foi diminuída para 45 dias, fica muito corrido pra e julgar, tantas vezes se julga depois da eleição ter passado. Mas, bom, voltando ao tema. Então, toda nova eleição, a pessoa, mesmo que tenha sido declarada inelegível na última, pode tentar. Por quê? Porque pode mudar o entendimento do tribunal, pode mudar o que a gente chama de jurisprudência, pode mudar a lei. E nesse caso específico, a linha da letra que deu a inelegibilidade a ele foi modificada. Então, se ele quiser sair candidato agora, a gente vai ter que descobrir o que o tribunal pensa sobre essa alteração, como que ficou a situação dele diante dessa alteração. Porque a lei mudou. A lei foi mudada no ano passado, um ano antes da eleição, esse detalhe, e a gente só vai descobrir isso quando ele for pedir o registro de candidatura dele lá em julho, agosto. Ou seja, mais uma vez, provavelmente, ele vai, se ele quiser ser candidato... Ele vai passar por uma eleição... Ele vai passar por uma eleição sub judice. Provavelmente. A situação jurídica mudou, então não é garantia de que o resultado jurídico vai ser o mesmo da última eleição. Isso tem que ser dito para o eleitor. A gente só vai descobrir quando o tribunal decidir, caso ele seja candidato, obviamente. Sim. Mas provavelmente essa situação estará sob júdice, porque ele foi reconhecido como elegível na última. Teve uma alteração legal, esse é um dos casos que vai ser... Esses são os casos curiosos e divertidos de acompanhar. Eu fiz questão para ilustrar para os amigos da CBN Santos esses dois casos. Um caso de um governador do Rio de Janeiro, do estado da nossa nação, e um aqui local, aqui na cidade de Mongaguá, onde aconteceu esse problema, porque a gente sempre questiona, algumas pessoas, o Rogério Merano deve ter ouvido, algumas pessoas, tá vendo, aquele cara não tem condição nenhuma de ser candidato, por que está se metendo? Mas espera aí, todos podem se candidatar. O direito, não existe o direito de participar de convenções, ser escolhido por um partido político para ser candidato e pedir o registro de candidatura, só não existe para quem está com os direitos políticos suspensos. Suspensão dos direitos políticos é muito mais grave do que inelegibilidade. Suspensão dos direitos políticos significa que você tem título de eleitor, significa que você não pode se inscrever em concurso público, significa que você não pode assumir nenhum cargo público. Aí é mais amplo do que a elegibilidade. A elegibilidade é uma situação circunstancial que vai avaliar se aquela pessoa pode ou não concorrer naquela eleição. Ponto.
E o maior problema, repito, desculpe ser repetitivo, nosso ouvinte, mas o maior problema é essa compatibilidade de prazos. Um processo judicial leva tempo, a justiça eleitoral é extremamente rápida. Se você perguntar para qualquer advogado que trabalha em qualquer área, ele vai dizer para você que um processo não leva menos que 1 ano e meio, 2 anos, em qualquer área, trabalhista, civil, penal, administrativo, qualquer área. No direito eleitoral, a gente tem processo que termina em 2, 3 meses. Então, a justiça eleitoral é muito mais rápida do que qualquer justiça. No entanto, mesmo com toda essa velocidade, não é suficiente diante de uma eleição que dura 45 dias. Muitas vezes, a pessoa vai para a eleição ainda com a discussão. Douglas, deixa eu só dar uma vírgula que estão me enchendo a paciência aqui, mandar um abraço para o meu amigo Aldo Neto, que não para de me mandar mensagem. O Aldo Neto não é seu amigo, é nosso amigo. Não para de mandar mensagem aqui, pediu para mandar um abraço, e como ele é amigo, a gente manda um abraço. Lógico que manda, o Aldo Neto é um grande amigo, um abraço para você, Aldo. Feliz Ano Novo, manda um beijão para o seu filho também. Amigo, a gente para tudo, Rogério. Agora, antes de chamar o repórter CBN, ainda tem uns 4 minutos, dá tempo da gente explorar um outro tema. Porque algumas pessoas aí a gente vê como pessoa pública, eu vejo, o Geraldo vê, o Rogério vê, o Aldo vê, alguns políticos até têm dificuldade de ler, têm dificuldade até de se comunicar. Mas aí as pessoas às vezes criticam, tá vendo? Pô, vai eleger uma figura dessa? Mas peraí, mas essa é uma liberdade, como o próprio Rogério Merrana comentou, dele ter participado de uma convenção, de estar aqui com relação à sua questão eleitoral, né? E não existe nenhum impeditivo se a pessoa tem alguma dificuldade, ou não é não quero depreciar de forma alguma, ou se a pessoa tem uma dificuldade de ser um analfabeto. Até ele pode ser um candidato. O amigo ouvinte precisa entender que a gente, quando fala de direito, a gente tem que separar o que a gente acha que as coisas deveriam ser, ou seja, como eu acho que o Brasil seria melhor, quais regras que deviam ou não deviam estar valendo. É uma opinião válida e é uma discussão que a sociedade tem que fazer. Mas isso é diferente das regras que existem e das regras que estão colocadas. A regra que está colocada para as eleições do Brasil desde 1988 é que a única exigência que se faz ao candidato é ser alfabetizado. E esse alfabetizado não entra naquelas discussões, o pessoal da pedagogia me perdoe, eu provavelmente vou falar alguma besteira aqui, mas aquelas discussões de analfabetismo funcional, níveis de capacidade de entendimento. Não, é simplesmente conseguir pegar um monte de letrinha em sequência e dizer o que está escrito ali. Não precisa nem entender. Esse é o critério legal adotado. Ah, mas eu acho que isso está errado. Tudo bem, existe a discussão, ela é legítima, mas é uma discussão sobre a sociedade. Sobre a lei como ela está posta hoje, basta ser alfabetizado. E por que a lei fez isso? Só para a gente fazer uma discussão um pouquinho mais ampla. A lei fez isso porque ela entende assim, horas, eu tenho que ter lá nas casas legislativas, no Senado, na prefeitura, no governo, eu tenho que ter lá representantes da população. E a nossa população, em grande parte, lê só com essa limitação mesmo. Então, em 88, entendeu-se assim, é razoável que essas pessoas possam estar representadas por alguém como elas. Esse foi o entendimento, repito, ninguém precisa concordar com o entendimento. Isso é discutível, isso é passível de alteração legislativa, isso é possível a gente mudar. Agora, uma coisa é você não concordar com o entendimento que foi posto, não concordar com as formas como deveriam ser, outra coisa é você discutir a coisa como ela é. Infelizmente não. No Brasil, a gente não altera a lei porque a gente não concorda no meio do caminho. A gente altera a lei por meio do Congresso Nacional, fazendo projetos de lei, passando e reformando as regras do jogo. Antes de chamar o repórter CBN, eu me lembro muito bem, até porque o doutor Rogério Merrana é bem mais novo do que eu. Eu sou de uma época, o Geraldo vai lembrar, que eu tinha que levantar do sofá para mudar o canal. Hoje inventaram um tal controle remoto. Aonde que eu quero chegar com isso? A opção é sua. Exatamente. A escolha é sua. Entendeu? Então, o que eu quis dizer é que o eleitor tem uma responsabilidade muito grande. Às vezes, ele não tem um entendimento dessa grandiosidade do eleitor na hora da sua escolha, né? Existem muitas formas de você errar menos. Porque às vezes tem gente que fala assim, não vai ser uma eleição que vai mudar, por isso que eu não voto. Eu não gosto de pensar assim. Eu quero votar. Eu vejo que muitos idosos que não são obrigados a votar, que são mais de 70 anos, mais né? 70, exatamente. E a maioria deles, vou votar sim, já tenho meu candidato e estou aqui com a cola. E você sabe, Douglas, se der a hora do repórter, você me interrompe, não tem problema nenhum, obviamente, mas assim, você sabe, Douglas, eu tenho a impressão
e aí é uma impressão minha, tá? Não é uma análise técnica jurídica, é só uma impressão. Eu tenho a impressão que uma boa parte disso é um problema de formação educacional. Nós não temos no currículo escolar no Brasil o ensino sobre como funciona a gestão pública. Já resolveu. Ninguém ensina como começa, como que se aprende, como que se elege alguém. Já diagnosticou. Repórter CBN. Quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou o pastor Silas Malafaia prestar esclarecimentos em razão de ofensas contra o comandante do Exército, general Tomás Paiva. A Procuradoria-Geral da República denunciou o pastor por calúnia e injúria contra o militar. Em uma manifestação que reuniu apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, em junho de 2025, Malafaia classificou a cúpula do Exército como bando de frouxos, covardes e omissos. O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que estabelecia em todo o país a idade máxima de 35 anos para o ingresso nas carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, nos estados e no Distrito Federal. Atualmente, cada unidade da federação define o limite, que varia de 25 a 35 anos. Na justificativa do veto, o governo federal afirmou que a lei afronta a autonomia dos estados, viola o princípio da razoabilidade e ameaça a capacidade de gestão estadual dos policiais. A palavra final, no entanto, é do Congresso. Subiu para 6 o número de mortes depois de um ônibus de turismo capotar às margens da BR-365. O acidente aconteceu entre as cidades de Varjão de Minas e Pato de Minas, no Alto Paranaíba, na terça-feira. A sexta vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu a um infarto. As demais pessoas morreram no local do capotamento. O grupo tinha saído de Salvador, na Bahia, e seguia para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E o Brasil bateu recorde em exportação de frango em 2025, mesmo com o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial. Ao todo, o país vendeu mais de 5.300.000 toneladas do produto. O volume representa alta de 0,6% em relação a 2024. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você sabe que saúde é coisa séria. E é por isso que o Hospital IGESP Litoral oferece uma infraestrutura completa para atendimento adulto e infantil, garantindo o cuidado para toda a família. No IGESP você realiza procedimentos de média e alta complexidade e conta com UTIs individualizadas, um amplo centro de diagnósticos por imagem e laboratório de análises clínicas com selo de qualidade internacional. Sua saúde merece o melhor. Hospital IGESP. Medicina de ponta também na Baixada Santista. Rua Guadalajara, 453, Praia Grande. O litoral paulista é um lugar de potência. Há 20 anos, na Bacia de Santos, fomos pioneiros no pré-sal e seguimos daqui monitorando nossas atividades e gerando quase metade do petróleo e gás nacional. Além disso, há 10 anos, apoiamos iniciativas ambientais de ponta, preservando praias e ecossistemas para um futuro mais sustentável. Petrobras, o litoral paulista é a nossa energia. O Brasil é a nossa energia. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Surpreenda-se com a Lumiar Santos. Da educação infantil ao ensino médio, unimos cultura bilíngue e excelência acadêmica com aprendizado na prática. Aqui a curiosidade vira conhecimento. Agende sua visita escolalumiar.com.br. Lumiar, aprender com sentido. Rádio CBN, CYU 338, FM 97,3 MHz, Santos, São Paulo. Na internet, cbnsantos.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
CBN Santos. Apresentação: Douglas Gonçalves. Estamos de volta com o Jornal da CBN. Estamos conversando com um advogado especialista em direito eleitoral, o meu amigo doutor Rogério Merrana. Vamos a um tema que, inclusive, isso vai dar uma grande repercussão, apesar que estamos no recesso no Congresso Nacional, mas nenhum presidente da Câmara dos Deputados participou até hoje dos atos oficiais em lembrança dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. E, por conta disso, também os presidentes da Câmara e do Senado optam, de novo, por não participar de um ato pró-democracia que vai ser comemorado amanhã, no dia 8 de janeiro. Hugo Mota, republicanos, e Davi Alcolumbre, do União Brasil, não estarão presentes na cerimônia organizada pelo governo. E em relação ao Planalto, essa relação com o Planalto, ou seja, do Congresso, ela vem sendo estremecida com uma expectativa de veto do presidente Lula ao projeto da anistia. Esse é um dos temas, doutor Rogério Merrana, que a gente, pelo jeito, vai ter sempre desdobramentos a cada ano com relação ao 8 de janeiro, e isso teve uma repercussão que dividiu cada vez mais os brasileiros, não com relação à punição, mas sim com relação ao tempo que algumas pessoas foram condenadas. E, a meu ver, o que eles estavam tentando, justamente com a dosimetria, é diminuir essa quantidade de tempo com qual algumas pessoas foram condenadas. E eles, a meu ver, tentaram até correr que isso fosse aprovado para tentar reverter, mas, pelo jeito, isso não vai ocorrer. Eu gosto sempre de dizer, porque eu realmente acredito nisso que eu vou dizer agora, que assim, o nosso eleitor, o nosso cidadão, ele talvez, como a gente estava dizendo antes, Perfeito. Talvez ele não dê o valor para a participação dele tanto quanto deveria, talvez ele não dê a importância para o voto dele tanto quanto ele deveria, mas definitivamente ele não é bobo. Definitivamente o brasileiro não é bobo. O brasileiro sabe que quando a gente fala de um deputado, muito mais quando a gente fala de um presidente de casa legislativa, de um presidente da Câmara, um presidente do Senado, você tem em tudo que eles fazem um caminho, um viés, uma motivação do órgão, da gestão do cargo, mas também tem um caminho, um viés, uma motivação política. Tem um recado político que é dado. Então, o que está acontecendo aqui, sem entrar no mérito de se eu concordo ou se eu desconcordo, porque a minha opinião é irrelevante para quem está nos ouvindo, mas, assim, o que está acontecendo aqui é um recado. É um recado de natureza política sobre de uma maneira geral, óbvio, não está analisando o caso do julgamento do fulano ou do Beltrano, mas de uma maneira geral, dizendo o seguinte: olha, governo, se você fizer atos desta natureza, eu não vou levar o Congresso oficialmente a participar, porque eu não quero vincular a minha imagem a isso. E o eleitor entende isso, o eleitor analisa, o eleitor sabe como o Brasil está polarizado, sabe qual lado que é qual. O que eu acho, e aí agora me permitam palpitar, é que essas discussões políticas, que são legítimas, que têm que existir, elas só não podem se misturar com as discussões jurídicas. Porque o judiciário brasileiro tem... deixa eu achar as palavras. O judiciário brasileiro tem aplicado a lei de uma forma há anos no Brasil. Não é neste caso de agora. Há décadas no Brasil, o judiciário brasileiro tem dado uma interpretação para a Constituição, tem aplicado a lei de uma forma que não é a mais tradicional ensinada nas faculdades. Então, quem estudou lá na época que eu estudei ou antes, aprendeu que a interpretação da Constituição devia ser de uma forma diferente do que a que o STF tem feito. Perfeito. Não quer dizer que é ilegítima a interpretação do STF. Quer dizer que não é a mais tradicional. Essa é a discussão que tem que ser enfrentada. Com qual dessas interpretações que a gente vai ficar? Com a que o STF está dando ou com que a maioria das pessoas do mundo jurídico entende que deveria voltar? Mas essa é uma discussão que tem que se dar, amigo ouvinte,
no campo do direito e não no campo da ideologia política. Porque o campo da ideologia política, ele acaba mascarando o problema. Porque quando eu discuto a lei, eu preciso discutir a lei de uma maneira genérica, sem um caso específico. Não dá para discutir lei e falar, mas no caso do fulano, aí você já não está mais discutindo a lei, você está discutindo o caso do fulano. Quando a gente discute a lei, a gente tem que criar uma regra genérica, não importa para quem ela vai ser aplicada. E aí, quando a gente traz a discussão política para a discussão do como a lei deve ou não deve ser aplicada, isso acaba turvando os olhos das pessoas. Porque isso faz com as pessoas, naturalmente, porque nós somos seres humanos, isso é natural da gente. A gente acha que num caso tem que ser um pouco mais grave e num outro caso tem que ser um pouco menos grave. Porque no primeiro eu não gosto tanto da pessoa quanto eu gosto no segundo. E isso é natural do ser humano, não está errado a gente ser assim, porque a gente é do jeito que a gente é. Só que a gente tem que tentar separar essas coisas exatamente para visão política que é legítima, que tem que ser debatida, que você tem que ter a tua e tem que defender ela, não confundir, não misturar e não prejudicar a análise jurídica. Eu concordo plenamente, doutor Rogério, isso passa até por uma certa complexidade com relação à maioria da população e dos eleitores que encontra essa dificuldade de leitura. Por quê? Eu vou dar um exemplo simples. Talvez o posicionamento de alguns políticos, e aqui eu vou tomar a liberdade e vou me posicionar sem citar nomes, até para que eu possa me tornar cada vez mais imparcial junto ao público do Jornal da CBN. A gente vê que o posicionamento de algumas figuras políticas que mudam de partido, e quando a gente fala de mudança de partido, de mudança ideológica, isso causa, junto à população, uma certa dúvida. Mas peraí, mas por que ele era daquele lado e está no outro lado? O que aconteceu para ele mudar? Muitas vezes, a explicação daquela pessoa que muda de uma corrente política, filosófica ou ideológica não convence a maioria dos seus eleitores. Aí vem aquela máxima, né, doutor Rogério? Não, mas eu não voto no partido, eu voto na pessoa. Mas escuta, meu amigo, para você votar na pessoa, ela está ligada a um partido político. Eu gosto muito de dizer, Douglas, para o eleitor, quando for para a urna, prestar atenção no número que digita. Porque sempre no Brasil, sempre que você está votando, primeiro você vota no partido, depois você vota no candidato. Para deputado, para governador, presidente e prefeito, você só digita o número do partido. Aquele número que você está digitando é o número do partido do candidato, não é o número dele. Quando você vota para senador, os 2 primeiros dígitos são os dígitos do partido. O terceiro dígito é o que identifica qual candidato. Quando você vota para deputado, para vereador, os 2 primeiros são o número do partido. Os dígitos posteriores que vão identificar quem daquele partido. O sistema eleitoral brasileiro, repito, quer você concorde ou não, quer você ache que deva mudar ou não, porque essa é uma outra discussão, mas o sistema vigente no Brasil, criado em 1988, é um sistema que privilegia a ideologia. E mais, privilegia a ideologia representada pelos partidos políticos. Então, ele pressupõe que os partidos políticos são organizações ideológicas e que, por serem organizações ideológicas, é por meio deles que nós vamos fazer as eleições no Brasil. Então, a gente vai votar em tese, criou-se o sistema com esta ideia, eu sei que você que está ouvindo está pensando assim, mas não é isso, e eu provavelmente concordo com você, mas quando foi criado e o que está vigente, passa por essa visão e essa composição de raciocínio e motivação. Isso é óbvio, essa explanação eu julgo importante, até como orientação e esclarecimento aos nossos amigos da CBN, porque muitas vezes, além dessa mudança de partido ou de linha filosófica ou ideológica, tem também um outro aspecto, né, doutor Rogério Merrana? Vamos supor, ganhou o prefeito A e quem estava na posição são alguns partidos, o B e o C, por exemplo. Mas vamos para o segundo turno. Aí o candidato A com o C acaba conversando com o B e o D. Mas peraí, mas o B e o D apoiou o outro, porque ele está mudando. Essa outra é algo que fica difícil para o nosso público, para o eleitor, ou seja, que essa composição política.
por isso que a gente vê, por exemplo, a tal governabilidade, levando a discussão para o governo federal, a respeito de partidos que compõem os ministérios do governo federal. O governo federal é uma realidade diferente dos governos estaduais e das prefeituras. Enquanto você falava, eu estava tentando puxar para a memória para lembrar o nome do autor e não me veio a lembrança, me perdoe, você e quem está nos ouvindo, mas alguém já disse que, na verdade, em 1988, quando foi feita a Constituição, a ideia da turma Ulisses Guimarães, etc., a ideia do pessoal era implementar no Brasil o parlamentarismo. E se você olhar a nossa Plebiscito. Então, tanto que teve o plebiscito em 94. Mas a ideia era implementar o parlamentarismo, tanto que se você olhar a Constituição com calma, você vai ver que o Congresso Nacional tem poderes que não são tão comuns no presidencialismo. Tem mais poderes do que em outros presidencialismos mundo afora. Só que como a gente saía de uma ditadura, como saía de um momento em que a pessoa não votava, a ideia de você ter um dirigente da nação que seria eleito, porque no parlamentarismo é isso, quem manda é o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro é escolhido pelo Congresso, a gente só vota nos deputados e tal. Aí essa ideia não teria aderência em 1988. Então, o que esse autor, que eu não estou conseguindo me lembrar o nome, fala é exatamente isso. Fala, olha, em 88 a gente construiu uma Constituição para ser parlamentarista, não tivemos coragem de fazer o parlamentarismo, deixamos para botar o parlamentarismo depois por plebiscito e ele perdeu. Então, a gente tem uma Constituição que é presidencialista, mas que foi construída num sistema que dá muito mais poder ao Congresso do que daria num presidencialismo normal. E aí acaba gerando essas coisas que o Fernando Henrique chamou de democracia de coalizão, que são coisas, são jabuticabas, né? São coisas que temos no Brasil. Emendas orçamentárias, orçamento secreto, tudo isso são discussões, aí não estou entrando em valor delas, mas tudo são discussões que decorrem disso. Decorrem do quê? Do que na via geral do presidencialismo, o presidente tem um pouco mais de poder sobre o Congresso, no Brasil não é tão assim. Perfeito. Vamos ao próximo tema, Geraldo, para que a gente possa aproveitar o nosso convidado aqui, o Dr. Rogério Mejana. O presidente Lula sancionou uma lei que proíbe descontos automáticos de benefícios do INSS. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União no dia de hoje. A medida proíbe descontos referentes às mensalidades de associações nos benefícios pagos pelo INSS e estabelece uma busca ativa aos beneficiários lesados por descontos indevidos. Além disso, define o ressarcimento do valor integral perdido. A sanção do presidente ocorre em meio ao escândalo do INSS. Isso porque, antes, a legislação permitia desconto nas mensalidades pagas, desde que houvesse autorização do beneficiário. Agora, houve uma revogação desse item da Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social. As investigações do caso, que envolveram a instauração de uma CPMI, apuram um esquema complexo de descontos indevidos de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Esse é um dos escândalos que, a meu ver, eu não vi uma repercussão maior pela população quando a gente viu as cifras que dizem que foi lesada desses segurados do INSS, algo em torno de mais de 6 bilhões de reais. Rogério. 6 megacenas. Eu brinco que eu não sei nem o que é 6 bilhões. Eu não sei explicar. Eu digo, é o valor do universo entre Santos e Guarujá. Então pronto, tá aí uma coisa bilhões. Que custa 6 bilhões. Pronto, atravessar para Santos e Guarujá por túnel custa 6 bilhões. Fora isso, eu não sei dizer, não sei quantos carros, quantos aparelhos, eu não consigo dimensionar de tanto dinheiro que é 6 bilhões. Mas que bom que foi feito isso. Né? Tinha mais que ser feito, parabéns, presidente, por ter feito, agora, por que só fez agora? Né? Não quero entrar em muitas discussões, mas a verdade é que, assim, estamos fora do campo do direito, a lei permitia, mas no campo até da intuição de quem está ouvindo, não é meio lógico que a lei não devia deixar descontar do meu salário nada que não tenha dúvida nenhuma de que eu permiti? Desculpa, eu fui mais longe, falei lá atrás, o Dataprev, me dá aqui a relação dos descontos, está aqui. Me dá, as associações, me dá a relação das autorizações. Mas peraí, Rogério Mejana está sendo descontado e não tem autorização. Ou associação, porque, sabe? Porque
Porque no começo, aí me perdoe o ouvinte, porque talvez seja uma falha de informação minha, eu não tenha os dados suficientes. Mas no começo o que parecia que era um escândalo de falsificações de adesão. Isso. Depois, a coisa começou a mostrar que não tem nem a falsificação. Eles simplesmente cadastravam lá e não davam Acabou. prova nenhuma da vontade da pessoa. Não precisava ter lei dizendo que não pode isso. Não é Concordo possível com que a gente você. precise dessa lei. Concordo. Né? Não é? E por que assim? E por que isso é relevante? Porque, primeiro, nós estamos falando de benefícios previdenciários e sociais, porque não é só a previdência, não é só a aposentadoria, também é o que a gente chamava de LOAS, que agora a gente chama de BPC, que é o benefício de prestação continuada, também são esses benefícios sociais. Então nós estamos falando de um grupo de pessoas que provavelmente não tem acesso ao próprio olerite de pagamento, Não. que nem vê que está sendo descontado. Nem sabe o que é um aplicativo e muito menos mexer num aplicativo. Então, não dá para esperar deste grupo de pessoas que eles proativamente reclamem do problema. Precisa o Estado, por meio das defensorias públicas, por meio do Ministério Público, por meio do Tribunal de Contas, por meio de sei lá Deus quem, precisa o Estado fiscalizar isso. Então, que bom que está sendo feito, que bom. Mas é um pouco tarde. É tarde, eu concordo plenamente com o doutor Rogério Merrana, não precisa de ser sancionado pelo presidente Lula. A meu ver, eu procuro ser muito cauteloso, é uma forma até de mostrar, vendo, o presidente proibiu, mas peraí, depois desse escândalo todo... Eu já comentei aqui, e repito, nosso ouvinte não é bobo. Nosso ouvinte sabe que tudo que acontecer nesse ano em especial, tem dois aspectos. Tem o aspecto da coisa, mas também tem o aspecto político. Eleitoral, exatamente. Que tem. Por isso que é um ano que a gente tem falado que é um ano que vai passar muito rápido. Nós temos Copa em 3 países. Vai ser uma Copa mais longa da história. Mais longa da história, até pelo número de equipes. Nós temos os feriados prolongados. Um monte de feriado de sexta-feira. Nós temos a eleição. Sim. Né? Então, tudo isso acaba movimentando... Não importa muito para nós brasileiros, mas tem Olimpíadas de Inverno também, agora em fevereiro. Também. Ontem, quem esteve aqui, né, Geraldo, foi o Jorge, que é um astrólogo, e o astrólogo, ele faz todos os estudos através dos astros, falando inclusive de Netuno e Saturno. Aliás, que vão estar excelente alinhados. dia para trazer ele, dia dos Reis Magos, que eram astrólogos. Excelente dia. E foi justamente isso que ele falou. E ele estava comentando algumas coisas. É óbvio que a gente dá sempre uma atenção. O que me preocupa em tudo isso é como que as pessoas, ultimamente, elas estão um pouco mais de lado, alienadas, essa é a palavra, com relação a tudo isso que envolve a participação popular, doutor Rogério. Assim, você foi muito gentil em dizer que eu sou mais novo que você, não é mentira lá, é verdade, mas assim, eu tô nisso há um tempinho também. E a verdade é que chega uma hora que a gente começa também a entender os porquês disso, né? A população está um pouco cansada, a população não vê resposta dos nossos gestores, a população está desgastada. Então, isso, desculpa interrompê-lo, você vai continuar. É isso também que, para mim, é o maior diagnóstico do grande número de abstenções nas eleições. Exatamente. Se a gente pegar aqui em Santos, em primeiro lugar, a última eleição foi de abstenção, e em segundo lugar, o prefeito reeleito Rogério Santos, e em terceiro, a deputada Rosana Vale. Exatamente, e nada indica que essa eleição vai mudar. Pelo contrário, as perspectivas e análises são de que deve aumentar a abstenção. Então, é compreensível isso, mas esse é um daqueles problemas, que nem existem alguns problemas nas vidas particulares das pessoas, é um daqueles problemas que você tem que enfrentar. O cidadão tem que enfrentar. Por mais desanimado que ele esteja, esse é o caminho que existe. Mas se você acha o caminho ruim, o caminho tá cheio de buraco, o caminho não tá bem iluminado, o caminho tem uns assaltantes no meio do caminho, mas é o único caminho que a gente tem. Então a gente tem que criar coragem, vestir a nossa melhor armadura e enfrentar esse caminho. E tentar trazer gente para enfrentar esse caminho junto, porque aí fica mais fácil de fazer um caminho longo quando você está acompanhado. Eu concordo plenamente. Eu vi um desses cortes de podcasts interessantes, né, de um vereador, não vem ao caso o nome dele, um vereador lá de São Paulo, e aí, junto com uma mulher,
E ela falava assim, mas nós precisamos colocar mais mulheres na política porque existem muitos corruptos. Aí ele falou assim, então significa que os homens, em sua maioria, é corrupto porque ele tem mais homens do que mulheres? Não, não foi bem isso que eu falei. Ou seja, um acirramento que é nítido de uma polarização. E outra, a participação da mulher, eu já ouvi essa frase, eu não concordo muito. Dizem que mulher não vota em mulher. Concordo muito nisso. Eu acho que falta, sim, das mulheres se apresentarem, né, e disputarem as eleições. Nós temos aqui na cidade de Santos, hoje, 3 mulheres, na realidade 2, né, e logo, logo pode ser que a gente possa perder uma delas, porque elas serão candidatas. Dos 21 vereadores, nós tínhamos 3 vereadoras. A Renata Bravo, que saiu, agora assumiu a secretaria, ficou a Débora Camilo e a Cláudia Alonso. Isso. Eu acho importante que você destacou aí, é uma coisa que é muito cara para mim, por isso que eu quero destacar ela, é que assim, as pessoas talvez falem, quando ouvem assim, tá tudo polarizado, e dá a impressão que só tem 2 polos. Não tem um monte de polo. Então, cada discussão, todas as discussões, de alguma maneira, estão polarizadas. Então, participação feminina é uma discussão polarizada. Direita e esquerda é uma discussão polarizada. Caminho econômico é uma discussão polarizada. Cotas é uma discussão polarizada. Todas as discussões são polarizadas e nem sempre esses polos se encontram formando os mesmos grupos. Mas o sintoma dessa década, pelo menos, e parece que vai durar, infelizmente, mas o sintoma é a polarização. Os sintomas são opiniões muito fortes sobre assuntos e intransigência das pessoas quando vão para o debate. O que está matando o debate. Um espaço como esse que vocês têm aqui, de discussão, de poder dar uma opinião livremente, isso está acabando, infelizmente. Eu espero que a sociedade supere essa fase e a gente volte para esse debate aqui, que é o que ao meu sentir, mais me agrada. Mas talvez seja um sinal dos tempos, a gente tem que ficar atento. Mas eu concordo que essa sua iniciativa de alertar, ela é fundamental. Nós aqui da CBN temos essa grande responsabilidade quanto veículo de comunicação. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez sua participação, dizer que esse ano o senhor vai retornar mais vezes, pois está mais estruturado com relação a algumas das suas tarefas para 2026. Mande um abraço especial ao seu irmão, que eu também tenho um carinho muito grande, e dizer que o doutor Rogério Merrana sempre divide aí Santos com São Paulo, com a sua atividade como advogado especialista em direito eleitoral. Não é à toa que você tem um nome muito respeitado em todo o estado de São Paulo e a gente só fica feliz de poder recebê-lo aqui no Jornal da CBN, Rogério. Eu que agradeço, é sempre um prazer, tendo disponibilidade de agenda e recebendo o convite, eu venho com o maior prazer, até porque eu gosto de conversar com os ouvintes. Eu que quero agradecer, em um bastidor, a gente quando convidou o Rogério, que horas? Pode contar comigo. Ou seja, imediato. Não, eu vou ver na minha agenda, eu acho que não vai dar, é janeiro, ainda estou um pouquinho descansado. Não, veio aqui, participou e a gente fica muito feliz por isso. A gente tem uma amizade há muitos anos e o fato de estar conversando com os nossos ouvintes, isso só engrandece um ano decisivo para muitos, onde alguns se reelegerão, outros se elegerão, né, doutor Rogério, e outros não conseguirão. Não voltarão. Não voltarão, mas faz parte do cenário. Né? E é o papel do eleitor definir quem que vai ficar em cada caixinha dessa. Perfeito. Conversamos com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Rogério Merrana. A gente encerra o Jornal da CBN, a participação do Geraldo Júnior na técnica, Leandro Nascimento na edição, temos na nossa equipe a Karina Faleiros, a Gabriela Souza, o Gabriel Nubili, a Amanda Micki, temos o departamento comercial, a Renata Osores, a nossa secretária Mônica Aquino e a Maria Eduarda na transmissão. A gente continua durante todo o dia com mais informação. Vem aí o repórter CBN. Na sequência tem a Cássia Godoy e o Sardenberg. Você continua acompanhando através do nosso site, que é o cbnsantos.com.br. Um abraço para você e até amanhã.